Eu entrei na igreja em 2012. Este assunto que vai ser falado aqui nesta manhã, talvez algum de vocês que estão aqui ainda não ouviram falar sobre esse assunto, mas ouvirão em outras oportunidades de outros irmãos, talvez até melhor explicado do que eu, mas é um assunto bastante relevante para a nossa vida, de modo geral. Quando eu entrei na igreja em 2012, um dos assuntos mais se falado, não sei se está dando para vocês verem aí, era reavivamento e reforma. É algo que eu e você, individual, necessitamos. Para eu e você vermos uma igreja reavivada, eu e você precisamos estar reavivados. Para que eu e você vejamos uma reforma na igreja, eu estou falando de reforma, tijolo, pedra, essas coisas não. A reforma que Deus quer fazer. Para que a gente veja isto na igreja, nós precisamos permitir que Deus faça isso em nós. Porque sem Deus, não podemos fazer nada. E a Bíblia diz, né, em João capítulo 15, sem mim, nada vocês podem fazer. Sem Cristo a gente não pode fazer nada. Mas o que é reavivamento? O que é reforma? Nós vamos ver durante esta mensagem desta manhã. Uma coisa eu sei, precisamos fazer mudanças em nossa vida. Querendo ou não, em algum momento da nossa vida, a gente precisa de fazer uma certa mudança em algum aspecto da nossa vida para que a gente avance em alguma coisa. Às vezes precisa mudar de trabalho, às vezes precisa mudar de endereço, às vezes precisa mudar de escola, mas precisa fazer uma mudança para que a gente cresça em alguma área da nossa vida. A vida espiritual, eu e você também precisamos fazer mudanças. E a principal mudança é no eu, em todos nós. A Angelina falou agora há pouco tempo de uma mudança que está acontecendo agora no nosso distrito do pastor. O pastor está indo para Alagoas. Está vindo outro, Laércio, né? O nome do pastor Laércio Mariano. Provavelmente eu já estava. Talvez ele tenha projetado aí. Então, os pastores também têm que fazer uma certa mudança para que eles cresçam também espiritualmente. Porque faz parte da área da vida deles fazer mudança. Isso não é diferente de nós. Aqui, nesta igreja, no seu lado, na sua rua, você precisa ser reavivado. Eu estou dizendo isso porque eu preciso ser reavivado. O primeiro texto que a gente vai ler nesta manhã é Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu acredito que aqui está bem grande, dá para todos verem, mas se vocês quiserem abrir a Bíblia, podem abrir. O que vai estar aqui vai estar na Bíblia de vocês. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo, ele escreve para aquelas pessoas e para nós algo que eu e você precisamos com urgência colocar em prática em nossas vidas. Romanos capítulo 12, versículo 2. Foi isso? Filipe? Sim. Diz assim, olha, Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, em outras traduções diz com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que Deus pede para mim e para você nesse verso? Transformation. Começa dizendo, não se conforme. Primeira coisa que Deus diz, não se conforme com o que você está vendo neste mundo. Não se conforme com o que você vê neste século, mas transformai-vos. Transformai-vos por onde? Pela renovação da vossa mente. Para que você precisamos ser transformados pela renovação da mente? Para que eu e você experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a vontade de Deus? Você
as coisas que vêm de Deus, a mudança que vem de Deus, ela tem que começar aqui para depois ser aqui. Ela tem que começar aqui para depois ser nos meus pés. Ela tem que começar na mente para depois ser em todo o meu corpo. Então eu e você precisamos urgentemente experimentar a renovação vinda da parte de Deus. Sabe qual é o problema? É que muitas pessoas não gostam de mudança. Uma boa parte do ser humano não quer mudar. Tem uma palavra que cabe muito na vida de muitas pessoas. E é um grande perigo se isso estiver na nossa vida. Se o ser humano estiver acomodado. Uma pessoa acomodada, ela não vai para nenhum canto. Ela não faz nada. Para ela está tudo bem, está tudo ok. Para que mudar? Nós precisamos fazer isso para que eu e você experimente a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. Então eu e você necessitamos disso. E para que eu e você experimente isso, eu e você temos que ser transformados pelo Espírito Santo para que haja um reavivamento e uma reforma em minha vida e em sua vida. Irmãos, quando você olha para a sua vida, pelo amor de Deus, não pensa, só pense, vou responder para você. Quando você olha para a sua vida está boa? Estou falando financeiramente não. Estou falando baseado nisso aqui. Você olha para isso aqui, para este livro. Você olha para a sua vida. Sua vida está de agrado aos planos de Deus? Sua vida está agradando a Deus? Será que a minha vida está agradando ao nosso Senhor Jesus? Irmão, se sua resposta é não, então você precisa de um reavivamento. Nós vamos ver as características de uma pessoa reavivada. E aí no final você vai dizer para você mesmo se você hoje já se encaixa numa pessoa reavivada ou não. Continuando aqui, esse homem chamado George Whitefield, eu acho que é assim. É um pastor anglicano, no caso, né? Esse homem já bateu as bolas. O pastor anglicano ajudou a espalhar um grande despertar espiritual na Grã-Bretanha e nas colônias britânicas norte-americanas. Ficou conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre e foi o evangelista mais conhecido do século XVIII, né? Exatamente, século XVIII. Esse homem, ele pregava para que as pessoas tivessem um reavivamento, para que as pessoas buscassem um despertamento vindo de Deus. Esse homem, ele não ficava pregando somente nos púlpitos, por isso que ele era conhecido como pregador do ar livre. Ele gostava de pregar nas ruas, ele gostava de pregar para as pessoas, para que as pessoas tivessem um despertamento espiritual. Talvez seja isso que está faltando em nós, um despertamento. Por isso que a Bíblia diz, desperta o que dormes. Porque talvez a gente olhe para a nossa vida e a gente esteja dormindo. Onde Cristo quer despertar eu e você. Cristo quer reavivar eu e você. O que é reavivamento e reforma? Aqui diz o seguinte, reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Viu? Que a gente diz, é a mesma coisa? Não. Pode ser parecido, mas não é a mesma coisa. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. Será que você veio hoje, nesta manhã, precisando de uma renovação da sua vida? Eu preciso diariamente, todos os dias, uma renovação da minha vida espiritual. Só vou alcançar se eu colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque se eu não colocar, eu vou ficar sempre a mesma coisa. Uma vivificação das faculdades do espírito e do coração. Um ressurgimento da morte espiritual. Em outras palavras, reavivamento é um renascimento espiritual. Quem entendeu, levanta a mão e diz amém. Amém. É a volta à vida depois de haver estado morto espiritualmente falando. Ou seja, nós estávamos mortos espiritualmente
principalmente nos nossos delitos de pecado, e Deus, Ele reaviva todos nós passamos a ser uma criatura, um servo de Deus moldado pelo Espírito Santo. Isso significa reavivamento. Reavivamento, passei aqui uma vez. O reavivamento, ele é uma renovação da vida espiritual. Nós voltamos a fazer e a ser o que Deus queria lá no começo. Porque devido ao pecado nós passamos a fazer coisas que são desagradas a Deus. Na escola sabatina a gente estuda sempre dizendo assim, quer dizer, uma boa parte das lições, uma boa parte das histórias da Bíblia mostra assim, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E tem outros que mostram assim, fizeram o que era de agrado aos olhos de Deus. Nós somos especialistas em fazer o que é desagrado à vontade de Deus. Nós somos especialistas em fazer tudo contra a vontade de Deus. Mas quando Deus reaviva a gente, nós saímos da morte espiritual e começamos a viver uma vida plenamente da maneira que Deus quer. A missão dele. Porque sem Ele não podemos fazer nada. E o que é reforma? Por outro lado, reforma significa reorganização. Quem aqui se acha desorganizado? Eu também. Sou uma pessoa desorganizada. Minha esposa aqui diz, você é muito desorganizado. Às vezes as mulheres dizem isso, né? Com os pobres maridos. Os pobres cuidados maridos. Vocês estão desorganizados. Aí todos os dias quando nós somos desorganizados, aí escuta a voz da mulher, menina, organize essa coisa, menina, faça isso. Então, às vezes nós precisamos de um puxão de orelha para a nossa desorganização virar uma organização. Reforma é o quê? Reforma significa reorganização, mudança de ideias e teorias, hábitos e práticas. Como se pode perceber, a reforma tem como foco a prática de vida. Se eu tenho um hábito de fazer algo errado, quando eu sou reformado por Deus, eu posso fazer o quê? Fazer certo. Se eu tenho o costume de práticas erradas, errôneas, quando Deus me muda, quando eu sou reformado por Deus, eu começo a praticar as coisas certas. Simples assim. Mas por que nós ainda não alcançamos isso? Sabe por quê? Nos falta isso. Joel capítulo 2, versículo 12. Quero que você leia na Bíblia. Joel capítulo 2, versículo 12. Vamos ver. O que é que precisa para que eu e você tenhamos uma vida reformada e reavivada pelo poder de Deus? Quem encontrou diz amém. E não encontrou diz misericórdia. A porta da graça está aberta ainda. Então, Joel capítulo 2, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, talvez aí na sua Bíblia mude um pouquinho a tradução, mas no final dá a mesma coisa, né? Diz assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o quê? Com o quê? Com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em graça e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Irmão, sabe o que é que falta para você ser reavivado? É isso aqui, irmãos. É convertimento. O que falta na nossa vida é, como diz assim, converta-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Lá em cima, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com oração. Não, a gente não tira tempo mais para jejuar. A gente não tira tempo para orar.
A gente não tem coragem de ir para uma vigília. A gente não tem coragem de ir para um campo missionário. A gente não tem coragem de fazer nada. Aí quer uma vida reavivada como? Dia 20 tem uma vigília aqui. Dia 20 vai ter uma A vigília. última vigília do ano é dia 20, não teve. Não Se se Jesus desgraçou. estaremos aqui. Até meia-noite. Irmão, tem uma programação na igreja que é 10 horas de oração, 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Tem gente fora daquele, só jejum naquele dia. Naquelas 10 horas de oração. Eu e você precisamos jejuar. Mandar você que disse aqui, algo interessante. Se você não consegue jejuar de alimento, jejum das suas redes sociais, nem isso a gente consegue. Eu estou fazendo agora é o seguinte, WhatsApp, quando eu saio lá de Pedrinhas, na sexta-feira, às vezes eles falam uma hora ou outra, a gente quer, mas até que eu a internet na minha frente. Mas aí eu já não mexo mais no meu WhatsApp. Não mexo, eu vou pegar depois da zona do sábado. Deixou de comer por isso? Não. Olha aí. Mas... Tá certo. E a semana passada, até segunda-feira, sabe? Não tem nem saber, se lasca Irmãos, a gente quer um reavivamento, mas a gente não faz esforço. Como é que a gente vai conseguir? Como é que a gente consegue algo nesse mundo? Fazendo o quê? Esforço. Se você quer se formar, você tem que fazer um esforço para estudar. Se você quer um trabalho, você tem que fazer um esforço para conseguir. Se você quer se manter no trabalho, você tem que fazer esforço para ter aquele trabalho. E por que para alcançar as coisas a gente não faz um esforço? Porque nós não queremos. Porque nós estamos acomodados. Exatamente. Por isso que a Bíblia diz em várias passagens: convertei-vos. Converter é mudança de vida. Não é continuar no trato de mudança que eu e você somos. Não precisa de um reavivamento, uma reforma urgentemente em nossas vidas. Pastor Jesus volta. Quando Deus diz outras passagens, volta, esse cara mim aumenta esse momento. Exatamente. Então, outro verso que a gente conhece, 2 Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar, orar, me buscar. E olha aqui, se converter dos seus maus caminhos. Aí a Bíblia diz o quê? Eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Tem até uma música que passa nisso aí. Se meu povo... Para o povo dele. Exatamente, isso aqui Deus está falando de fora não, ele está dizendo, olha, se o meu povo se chama pelo meu nome, sou eu e você. Se eu e você se humilhar, orar e buscar, se converter, Deus vai ouvir nossas preces. Irmãos, o que eu e você temos que fazer é fácil. É isso aqui, ó. Aí, resumindo a vida do cristão, você quer um reavivamento da sua vida? Faça isso aqui. É simples. O problema é, não queremos. Ah, eu quero. Porque não faz. Eu não quero. Simples assim. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente quer alguma coisa, a gente batalha. A gente corre atrás. E porque isso aqui a gente não consegue. Porque não queremos. Simples assim. Característica da pessoa que já experimentou um reavivamento, uma reforma na sua vida. Se você já experimentou isso tudo aqui, então no final você louve a Deus que você é a pessoa reavivada e reformada. Se você não experimentou, aí o negócio pega. A pessoa que experimentou o reavivamento, uma reforma, ela tem uma vida de oração. E ação. Irmãos, essa semana eu estava falando com uma pessoa, a pessoa disse assim, eu queria ter meus joelhos marcados de tanto orar. Eu disse, há 2 horas dos joelhos. Simples assim. Se você não tem os joelhos marcados ou quer, é porque você não tem o costume de orar. Irmãos, muitas vezes a gente tem o costume de orar. Sabe quando é que a gente ora? Quando o negócio pega. Quando o negócio pensa. Quando a gente está perdendo emprego. Quando tem uma doença na família. Quando a gente está para perder algo, aí a gente, Senhor, me ajuda, papapá. Quando Deus diz, pronto, tá, e resolve. Aí a gente é igual aqueles 9 leprosos, que tinha 10. 9 de todos os 10 clamaram por Deus. Na hora que Deus abençoou os 10, quantos faltaram? Só um.
9, que clama por Deus, quando Deus resolve, tchau. Aí passou por outra perrengue, aí clama por Deus de novo. E ainda bem que Deus não é igual a gente. Porque se Deus agisse igual a gente, um dos piores pecados que tem chama-se ingratidão, no meu ponto de vista. Uma pessoa ingrata não presta para nada. Qualquer coisa você vai falar. Muito bem. Não, mas tem também. Peraí, vamos explicar isso aí. Tem situações, tem pessoas que não conseguem orar de joelho porque não conseguem, questão de saúde, beleza. Isso aí Deus não vai condenar a pessoa por causa disso. Agora a pessoa jovem como eu, se eu não orar de joelho, é porque eu não quero. Agora se o cara tem uma ferida no joelho, está com uma dor no joelho, alguma coisa, beleza, né? Deus vai dizer. Mas mesmo assim, a gente tem que ter reverência na oração. Tem gente que quando vai orar, é orando sem camisa, é orando sem o que, de todo jeito. Para mim, quando você ora, você tem que ter a certeza de que você está falando com Deus. Quando chega alguém na casa de vocês, homens, vou mudar os homens. Quando chega alguém na casa de vocês, a primeira coisa que nós procuramos é a camisa para sair lá fora, para receber uma pessoa. As mulheres também vão receber uma pessoa de todo jeito? E por que para falar com Deus a gente quer de todo jeito? Está entendendo onde a gente coloca Deus? A gente coloca Deus menos importante do que um pecador, igual eu e você. Porque a gente se prepara para receber uma pessoa, para receber a Deus, não recebe de qualquer jeito. Então nós precisamos reafirmar urgentemente. Então uma pessoa precisa, se tiver experimentado, ele tem uma vida de oração e ação. Oração não é só orar, precisa agir, precisa de ação. Fica lá. Isso. Como orar. Outro ponto, a pessoa que experimentou o reavivamento da reforma tem sua vida moldada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem direciona os seus passos. É o Espírito Santo que diz o que você e eu devemos fazer. Quando a pessoa experimenta o reavivamento da reforma, ela vê que a vida está moldada, direcionada totalmente pelo Espírito de Deus. É isso que eu vou fazer. E se tem um ser, uma pessoa deste universo que sabe para onde nós devemos ir e a maneira de irmos, é o Espírito de Deus. Continuando aqui, a pessoa que experimentou o reavivamento da reforma tem sua vida pautada pela palavra de Deus. Irmãos, quem aqui gosta de receber conselhos? Só a Luísa e essa criança? Porque eu estou dizendo, eu gosto. Nem sempre segue, né, bebê? Nem sempre que segue. Vamos lá, eu acho que vocês não entenderam aí bem a pergunta, eu vou perguntar tudo. Quem aqui gosta de receber conselhos? Depende da pessoa? Gostei. Nem todo conselho é bom para que a gente siga. É aí que eu ia chegar. A palavra de Deus, em vários pontos, diz assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Também quando você escutar aquela palavra, quando você ler, assim diz o Senhor, também você pode ir de cara, de todo jeito, porque aquilo é certo. Então uma pessoa, quando ela experimenta o reavivamento da reforma, ela tem a vida pautada unicamente pela palavra de Deus. Tudo que a gente vai fazer está de acordo com a palavra de Deus. Então se você temos uma vida de cometer pecados, precisamos reavivar, precisamos mudar. Quem experimentou o reavivamento da reforma guarda corretamente o santo sábado. O santo sábado. Nós sabemos o que não devemos fazer no sábado. Todos aqui sabem. Não deve fazer no sábado.
Você sabe o que fazer no sábado? Na verdade, se você sabe o que fazer no sábado, você faz o que Deus pede para você fazer no sábado? Será que eu estou fazendo realmente o que Deus pede para que eu faça no sábado? Deus não pede para o sábado você ir só para a igreja, não. Deus pede para que você vá atrás das pessoas no sábado. Deus pede para que você, primeiro, o sábado tem um famoso culto que se chama culto do pôr do sol. Poucas famílias fazem isso na sexta-feira do sábado. Segunda mulher das casas que se reúnem mesmo para adorar a Deus na entrada do sábado. Aí não precisa contar não. Mas não precisa dizer o que vocês fazem, né? É show. Então, amém por isso. Sabe qual é o problema? Às vezes o sábado a gente vem para a igreja de manhã e no sábado a gente passa o restante da tarde todinho no nosso lado dormindo. Vocês acham que é assim você está guardando o sábado? Se eu vim para casa para a igreja no sábado de manhã, tenho saúde, vigor, para ir no sábado à tarde para algum canto, atrás de uma alma, atrás de alguém, atrás de levar a mensagem de Deus, eu posso ir, mas eu resolvo ficar na minha casa, dormir no sábado à tarde todinho. Isso é guarda de sábado? É não, bebê. Não é guarda de sábado não. E vocês estão entendendo o quanto nós precisamos de um reavivamento e uma reforma nessas vidas? Mas tem mais. A pessoa que experimentou o reavivamento e a reforma é fiel nos dízimos e nas ofertas. Não deixa de devolver aquilo que pertence a Deus. Porque aquele dízimo, aquela oferta é um dinheiro em que vai levar a mensagem adiante. Nós estamos hoje num templo confortável e lindo, e nós já escutei vários cantos. Uma das igrejas mais bonitas de Assunção se chama a igreja do Eliseu. A igreja está linda, por quê? Porque aqui tiveram fiéis adoradores a Deus. Diz que uma oferta é uma forma de adoração. Não é algo de você só pegar o dinheiro e dizer, está aí. Não. É uma adoração. Então você devemos adorar a Deus através do dízimo e das ofertas. E se a gente não tem feito isso, nós precisamos urgentemente reavivamento e uma reforma para que isso seja uma prática normal em nossas vidas. Uma adoração ao nosso Deus, porque Deus Ele merece, Ele é dono do ouro, da prata, de todas as coisas. E a obra dele precisa avançar pelo mundo aí afora. E precisa que as pessoas que estão lá do outro lado do mundo conheçam o mesmo Deus que eu e você conhecemos. E se os nossos pés não podem ir, as nossas orações e o dinheiro que a gente devolve a Deus, eles vão chegar lá. Para a honra e glória de um Deus eterno. A pessoa que experimentou reavivamento e reforma dá valor à sua saúde física. Existem quantos remédios naturais? Quantos? Eu acho que só o Jesus escutou a pergunta. Então vamos lá, todos escutaram. Mas só um respondeu. Dois responderam. Quantos remédios naturais há? Isso nós sabemos. Sabemos. Nós sabemos. O problema está no problema. Tirando Felipe, porque eu sei. Será que mais alguém que tem o hábito de dar uma caminhada? Eu não posso caminhar por esse negócio de lados, de massa. Pronto. Melhor, vamos mudar a pergunta. Tirando o Felipe que faz o exercício físico, será que mais de algum de nós fazemos também? Mamãe faz a academia de 3 vezes assim, Quem é que lembra o tema dos 10 dias de oração esse ano? Falando sobre o tempo de discussão. Falando sobre saúde, reforma de saúde. E a gente estudou aqui, todo 10 dias estudando, nos PGs e na igreja. Quem foi como eu e a Janine Amada, nós fomos para o retiro,
lá em Campina Grande, lá na Paraíba, lá o assunto foi saúde, reforma de saúde. Exatamente, vieram várias autoridades da igreja, finalizou com uma falsa dando testemunho dele lá. Irmãos, as mensagens que vêm para a gente não é só para a gente dizer, rapaz, que bonito que esse irmão consegue. É para a gente achar bonito, mas a gente colocar em prática em nossas vidas. Quando nós dormimos pelo menos 8 horas por dia? Por noite, quer dizer. Quando nós tentamos pelo menos se alimentar de uma maneira saudável? Vocês estão entendendo o quanto eu e você precisamos de uma mudança de hábito? O quanto eu e você precisamos de um reavivamento, de uma reforma? Por que será que quando uma mulher está grávida, como agora tem uma Yara, tem outras aspirinas, né? tem, daqui a pouco chega, daqui a pouco chega. Por que será que quando uma mulher está grávida, o médico, o enfermeiro, quem for, diz, olha, você precisa se alimentar bem? Por quê? Porque estão aqui para atingir a criança. Aí o que é que a mãe faz? Muda. A mãe muda. Ou tenta mudar o máximo possível. Mas por que será que a gente tenta mudar quando uma médica pede, a gente não tenta mudar quando Deus pede? Está entendendo que a gente, como eu falei da forma que a gente recebe uma pessoa, a gente escuta mais o ser humano pecador do que escuta a voz de Deus? Vocês estão entendendo o quanto nós precisamos, o quanto é sério esse assunto de um reavivamento, uma reforma dentro da igreja? O quanto nós precisamos disso? Para que a gente não esteja perdidos dentro da igreja. Está perto já, viu? A pessoa que experimentou isso deve ter seus cultos pessoal, a reforma deve ter seus cultos pessoal e familiar diariamente. Pessoal, muitos de nós conseguimos de boa. Agora, quando para culto familiar, aí o negócio pega. Eu sempre digo que existem 3 tipos de adoração. Adoração pessoal, adoração familiar e a adoração congregacional. Se hoje você tivermos a pessoal, provavelmente vai refletir na familiar e muito provavelmente vai refletir na congregacional. Agora, se hoje você não tivermos a adoração pessoal e familiar, a gente vai vir para a congregação e vai achar tudo chato. Sabe por quê? Porque nós não temos o costume de estar em casa buscando a Deus. Por isso, quando a gente chega aqui, olhando para o relógio, Ave Maria, será que esse pregador vai demorar? Ave Maria, eu tenho que ir para casa. Deixa de se deleitar na presença de Deus. Quando nós abrimos a palavra, Deus está aqui no meio de nós. Deixa de se deleitar na presença de Deus. Fica condenado e vai para casa. Por quê? Porque não tem o costume de adorar a Deus no lar. Simples assim. Mas quando nós tivermos o costume de adorar a Deus em casa, porque diz que o costume de casa leva a praça. O costume de casa vai defender na igreja. Se você tiver o costume de adorar a Deus em casa, se você tiver o costume... Irmãos, porque será que às vezes tem gente que tem não sei quantos anos de igreja e não tem costume, não sabe... Se a gente perguntar aqui, abra aí um Filemon. Sabe o que a pessoa vai fazer? Vai procurar na primeira página. Não precisa ser Filemon, não. Tem gente que passa mais coisa não. Vai botar o carro. O cara vai procurar aqui, ó. Vai procurar aqui. Vai procurar aqui. Sabe por que a pessoa vai procurar aqui? Porque a pessoa não tem o costume de abrir a Bíblia em casa. Só por isso. Oi? Exatamente. Existe um índice para isso, para ajudar. Irmãos, mas se eu tiver o costume de estudar em casa, de ler a Bíblia, eu não vou precisar do índice, porque o índice é principalmente para quem está começando. Isso. Se, pronto, eu vou dar só um exemplo. Se eu tiver o costume de abrir a Bíblia em casa, estudar a Bíblia, quando realmente tem livros pequenos, quando eu pedi para abrir um exemplo, quando eu pedi agora em Joel, a gente vai abrir
Se não abrir em cima de Joel, mas vai abrir bem pertinho de Joel. E aí a gente vai passar umas páginas e vai encontrar Joel. Se eu não livro é Daniel, se a gente tiver o costume de abrir, estudar o livro de Daniel, quando a gente vier na igreja, que a gente for abrir a Bíblia, abre em Daniel, a gente vai abrir próximo de Daniel. Porque não é porque a gente conhece que a gente já vai abrir em cima. Abriu pronto. Mas por ter o costume de estudar em casa, a gente vai estudar em cima. Não, se a gente acaba tendo 10 anos de igreja, por exemplo, 5 anos. Se a pessoa pedir que abra em Mateus, eu não sabe onde é Mateus. Porque sabe? Porque tem o costume de ler em casa. Então, continuando aqui, a pessoa que experimentou o reavivamento da reforma não deve se envolver com o mundo. Não deve se envolver com as coisas mudantes. Irmão, o mundo está cheio de prazeres, de coisas boas, aos olhos humanos. O pecado é bom? É. Se o pecado não fosse bom, a gente não pecava não. Mas ele traz consequências desastrosas para a nossa vida. O pecado, ele faz com que eu e você se afaste de Deus. O pior problema que eu e você temos quando nós vivemos pecando é porque a gente se afasta de Deus. Tem uma frase que diz o seguinte: ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar deste livro. Irmãos, precisamos urgentemente, eu volto a falar, do reavivamento da nossa vida, de uma reforma. A gente não pode se acomodar com isso. A gente não pode achar que, porque eu estou conseguindo isso, eu não posso conseguir um dia. Isso aqui que eu estou falando, e a palavra de Deus nos mostrou que isso tudo é baseado na palavra de Deus, não é para mostrar que ou eu ou você não estamos conseguindo. Deus está me dando um conselho para que a gente tente conseguir, para que a gente corra atrás, para que a gente lute contra o nosso erro. Porque é uma batalha diariamente, é todos os dias. Nós não queremos vir para a igreja, nós não queremos orar, nós não queremos estudar a Bíblia, mas Deus coloca em nosso coração um desejo de vir, um desejo de estudar, um desejo de orar. É de Deus que vem isso. E quando alguém te aconselha ou me aconselha, se for um conselho baseado na palavra de Deus, a gente tem que ser grato por isso. Por exemplo, o pastor vinha me aconselhar, o pastor não está conseguindo isso. Inclusive, um dia desse, o pastor Fernando ligou para mim para falar sobre algo. Ele disse: você está passando por isso, está precisando de uma ajuda nesse requisito, eu vou orar por você. E realmente ele orou por mim, ele me aconselhou, e hoje, graças a Deus, eu sinto uma melhora nesse aspecto. Então, não foi porque o pastor ligou para mim e eu vou dizer: esse pastor, esse não sei o quê, bababá, aquele negócio todo, porque tem gente que conhece aqui no conselho. Ave Maria, quem é você para dizer isso? Irmão, quando vem de Deus, você tem que aceitar de boa. Porque Deus, ele usa as pessoas para nos aconselhar. E a palavra de Deus são conselhos para mim e para você. E se esse reavivamento de reforma está baseado na palavra de Deus, é porque eu e você precisamos fazer isso. E já estamos partindo para a parte final. Diz que a pessoa que experimentou o reavivamento de reforma é diferenciada no vestuário também. Vestuário. O cristão, ele tem que ter um cuidado com isso. As maneiras que se veste, da maneira que ele acaba, da maneira que ele vem para a igreja, porque quando ele vem para a igreja, inclusive o Espírito de Profecia diz que quando ele vem para a igreja, principalmente no sábado, tem que ser a melhor roupa. É isso, gente? Mas sabe qual é o problema? A gente comprar roupa para ir para o aniversário. A gente compra roupa para uma festa. Aí é tipo assim, eu tenho um guarda-roupa para isso e um guarda-roupa para isso. Não estou dizendo que é errado você comprar roupa para ir para uma festa, pelo amor de Deus. Mas quando a gente compra, quando a gente vai ver o vestuário, a gente tem que realmente comprar muitas vezes uma roupa para ir para determinado canto? Sim, mas a gente também tem que ter aquelas vestes para vir para a casa de Deus. Porque a gente tem que vir adequado para a obra de Deus. Aí não, porque isso é besteira, estou no santuário, Senhor. Veja o que o santuário fala sobre vestimentas.
Veja como é que os sacerdotes, os sumos sacerdotes, se iriam de qualquer jeito. Porque às vezes quando a gente fala de virtuais, as pessoas dizem, isso é besteira. Mas estuda a Bíblia. Estuda a doutrina do santuário. Então veja o Davi falando aqui, que Davi gosta muito de falar sobre o santuário. E Davi me ajuda sobre esse tema aqui. Eu tenho certeza que a luz que chega para mim, chega para Davi, chega para Angelina, chega para todos nós. Agora a gente não quer falar sobre isso, porque a gente quer mudança. E eu volto a falar, nós não gostamos de mudança. Quem que gosta de se mudar? Ninguém. Ninguém gosta de mudança. E eu acho que essa aqui é a última. A pessoa que experimentou o realmente a reforma está disposta a uma vida de renúncia e uma religião comprometida. Inclusive estava na lição, não é, gente? O povo que era comprometido. Você se sente comprometido com a obra de Deus? Você se sente comprometido com a palavra de Deus? Você se sente comprometido em fazer o que Deus quer que você faça? Essa resposta tem que ser sim, porque é para Deus. Essa resposta tem que ser sim, porque é para o Espírito de Deus. Irmãos, eu não vim aqui nessa manhã para dizer se você está errado ou se você está certo, porque eu não conheço ninguém aqui. Agora eu sei que muitas coisas que estão aqui eu tenho que mudar. Eu preciso de um reavivamento e de uma reforma na minha vida. Porque Deus, Ele nos fala que a gente precisa viver em santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz que sem a santidade nós não veremos a Deus. Sem a santidade nós não chegaremos ao céu. E a gente tem que tentar ser santos aqui nessa terra. Que tipo de santidade? É separado. É obedecendo a palavra de Deus. É guardando os mandamentos de Deus. É seguindo os preceitos de Deus. Porque Abraão está chamado de pai da fé. Porque seguiu os preceitos de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus. É isso que eu e você precisamos. A gente tem que parar de brincar de ser crente. Porque o diabo é diabo 24 horas e tudo que ele quer é nos levar para onde ele vai. Mas se a gente se apegar a Deus, a gente não vai para onde ele vai. A gente vai para onde os salvos irão. E a palavra do nosso Deus, ela nos diz em Apocalipse capítulo 3, e eu vou finalizar com esse verso. Apocalipse capítulo 3, quando a gente fala as cartas da igreja, e quando a gente vê ali o apóstolo João escrevendo para a igreja em Laodiceia, nós vemos algo bastante importante para nós, onde a Bíblia diz, versículo 14 a 16: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as suas obras que vocês realizam, que não é nem frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque vocês é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha vida. Sabe por que essa mensagem veio hoje de manhã para mim? Para você? É porque provavelmente Deus não está contente da maneira que estamos. Porque Deus, Ele quer fazer uma renovação em nossas vidas. Porque Deus quer que eu e você deixe Ele colocar em nosso coração esta vontade. E no finalzinho desse capítulo, Deus Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se vocês abrirem a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com você e você comigo. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmão, você vê esta manhã aqui nessa igreja.
Porque Deus ele quer que você seja reavivado, que você seja reformado. Quarta-feira, quando eu vim em Mandal, ela estava pregando no Federando, ela disse: sabe que você prega no Belizeiro, de guerra. Quando eu cheguei em casa, eu olhei a Deus e disse: Senhor, eu não sei como, mas me mostra uma mensagem que eu preciso. Me mostra uma mensagem que o Senhor sabe que eu estou necessitando da minha vida. Quando eu abri o WhatsApp, eu vi um monte de slide que eu tinha pedido a Davi. E nesse monte de slide, o primeiro que me focou foi esse: um reavivamento. E eu disse: o Senhor quer que eu estude isso, não para me passar para a igreja, mas para me passar para mim, para me passar para a minha família. Porque todos nós precisamos de um reavivamento, de uma reforma urgente. Todos nós precisamos de uma renovação urgente. Deus ele quer renovar a tua vida. Deus quer renovar a minha vida. E que o poder de Deus, o Espírito de Deus, possa fazer, como fez em Ezequiel capítulo 36, o vale dos ossos secos. Irmão, ali é um capítulo impressionante, onde o vale dos ossos secos, ali aqueles ossos todos secos, mas precisou do Espírito para que aqueles ossos secos se transformassem no que Deus queria. E esses ossos secos que somos nós, precisamos do Espírito de Deus para a renovação que vem de Deus em nosso lar. Que Deus possa ser exaltado, louvado e glorificado na minha vida, na sua vida e através deste louvor.
tudo que há em nós necessita mais de Deus, necessita mais do Senhor, para que a gente seja reavivados e reformados só com a ajuda dele. E Deus faremos coisas. É isso que a Bíblia diz. Faremos. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos trouxe à sua casa, para juntos a gente aprender um pouco mais sobre teu amor, Senhor. Porque se o Senhor quer um reavivamento ou uma reforma em nossas vidas, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor tem cuidado de nós, é porque acima de tudo o Senhor quer ver a gente no céu, Senhor. Que a gente não venha ficar rebeldes, a gente não venha ficar com raiva de alguma coisa, de alguma palavra, mas que a gente venha deixar o Espírito Santo mudar o nosso ser, Deus. Que logo, logo essas características que foram citadas aqui possam ser vistas em nossas vidas. Não para nós aparecermos, mas para o Senhor brilhar em nossas vidas. O Senhor fique conosco, o Senhor me leve logo mais à tarde para a consagração Caleb. Que a gente possa ser luz durante este Caleb, Senhor. Que o Senhor possa brilhar e que almas possam se entregar ao Senhor, meu Deus. Perdoe nossos erros e nos mude diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.